Prezados irmãos e ouvintes, saúdo o povo de Deus com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. Prezados irmãos e ouvintes, é muita alegria estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo me deu uma mensagem hoje, meus irmãos, acerca do batismo, né? Sabemos que o batismo é para arrependimento de pecados, né? E só que a gente estamos vendo muita brincadeira com o batismo, né? Muita brincadeira com o batismo, coisa séria, né? Que é o novo nascimento do homem e da mulher. E é um ato muito herético, né? É uma heresia que entrou dentro das igrejas, porque, como dizia o apóstolo Paulo, que muitos já não queriam sofrer, ia chegar tempo que muitos já não iam sofrer a sã doutrina, né? Viver a sã doutrina. E essa heresia entrou dentro das igrejas, e os batismos hoje é feito de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Dentro de uma piscininha pequenininha de plástico, dentro de uma piscina de pedra, né? Dentro de um tanque, né? A gente acabamos de ver há pouco tempo aí, pastor batizando a irmã de fio dental e ele de sunga, né? Quer dizer, com muita brincadeira com as coisas de Deus. Qualquer piscininha com água, ele se enfia a pessoa ali, né? E faz o batismo, que não é um batismo, né? É uma heresia. Eu lendo toda a Bíblia, meus irmãos, não encontrei nenhum batismo feito em tanques ou em piscinas. É uma heresia isso aí, não existe isso aí. E não é válido esse batismo. E muitos podem dizer, irmão Paulo, mas é porque naquela época lá tinha muitos rios, né? E não tinha tanques, né? Não é verdade, meus irmãos. Não é verdade, porque havia dois grandes tanques naquela época de Jesus ali, de João Batista. Havia o tanque de Betesda, que quer dizer, a palavra Betesda quer dizer casa da graça, ou casa do derramamento, que era muito grande, né? E também existia o tanque Siloé, que quer dizer o enviado, né? Grandes tanques, e também tinha 5 pavilhões, né, de água naquela época ali. 5 reservatórios de água naquela época em Jerusalém. Então você vê que era muita água. E era cerca de 5.000 metros quadrados. Dava esses pavilhões de água. E Jesus curou, né? Ali era servido para as curas ali, né? Servido para a cura. Aquele paralítico, né? Aquele paralítico, aquele cego, né? E muitos outros enfermos era curado nesses tanques. Pois em certo tempo descia um anjo e movia as águas. E o primeiro que descia recebia o milagre. Então não tem desculpa que não havia tanques. Em Jerusalém havia 5 pavilhões, né? 5 reservatórios de água, com cerca de 5.000 metros quadrados naquela época. E o tanque Siloé, que quer dizer o enviado, era tanques grandes. E o tanque de Betesda, que quer dizer casa da graça ou casa do derramamento, era muito grande também. E Jesus estava sempre ali, só que Jesus ninguém foi batizado ali. Então veja que é antibíblico isso aí. Em toda a Bíblia você não vai encontrar batismo feito em águas mortas, porque a água de tanque e piscina são águas mortas. Entendeu? Então aqui mostra os batismos feitos por João Batista no rio.
Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 9, diz assim: e eram por ele, por João Batista, né, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista batizava ali no rio Jordão, né? Mostra bem claro que era no rio Jordão, e tinha esses dois tanques, Betesda e Siloé, mas nenhum batismo foi feito ali. Mostra que os batismos serviam para cura, porque o anjo descia certo momento, certo tempo, e movia as águas. Então o primeiro que descia era curado. Mas não houve nunca na história bíblica de Gênesis e Apocalipse essa heresia, um batismo feito dentro de piscina, de tanque, de água morta. Porque a água do rio é viva, mas a água de tanque e piscina são mortas. Então aqui João batizava no rio Jordão, né? Mateus capítulo 3, versículo 6. Pode ler aí, meus irmãos. Aleluias, louvado seja Deus. Então é uma heresia muito grande que a gente vê, né? E aqui ainda em Mateus capítulo 3, versículo 16, olha que diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui quando Jesus vai ao encontro de João, e João batiza Jesus no rio. Não mostra piscina, não mostra tanque, não mostra essas piscininhas de plástico. Eu já vi pessoa batizando dentro da igreja numa piscininha de plástico estreitinha, que pouquinho de água, aquela água morta. Muitas igrejas fazem até os tancão, as piscinonas aí dentro, aquela nojeira, um entra, depois outro entra, um entra. Já pensou se tiver uma irmã lá menstruada aquele dia? Ou querendo menstruar e nem sabe? Aí entra o outro, é uma bagunça, meus irmãos, água morta, é pura heresia. Eu nunca vi tamanha heresia como esse povo estão fazendo os batismos. Em toda a Bíblia você não vai ver essa heresia. Então Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. João batizava no rio. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluias. Aqui em João, glória a Deus e aleluias. João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 22 e 23. Título da mensagem: o testemunho de João. Depois disto foi João com, glória a Deus, seus discípulos para a terra da Judéia. Melhor dizendo, depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E ali permaneceu com eles, e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, o rio Enom, né? No rio Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas para lá, glória a Deus, corriam o povo e era batizado. Veja, sempre mostrando no rio. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver essa heresia. Entende, meus irmãos? É uma coisa muito triste de se ver, né? Eles pegam uma bacia, se a bacia caber a pessoa, eles se batizam naquela bacia, sem respeito algum. Não tem respeito, não tem. Como aqui João falou que João batizava o povo confessando os seus pecados. Batismo é arrependimento, é nascer de novo. Hoje a pessoa pega uma bacia e batiza. Meu Deus do céu. Aqui você vai ver em João 5, versículo 2 e 3. Olha que diz: e era este era
ali junto à porta das ovelhas, melhor dizendo, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, glória a Deus e aleluia, esse tanque aqui, glória a Deus e glória a Jesus, Betesda, mostra aqui que ele era usado para curas, né? Era muitos enfermos, cegos e coxos e paralíticos que eram curados ali, que foram curados ali, nesse tanque chamado Betesda, que quer dizer casa da graça ou casa do derramamento. Não mostra aqui nenhum batismo nesse tanque Betesda. Mostra curas. Então, meus irmãos, é uma heresia muito grande. E poderia ser batizado muitas pessoas aqui, porque era muita água nesses tanques. Cerca de 5.000 metros quadrados. Era muita água, era quase uma lagoa. Mas não houve batismo, porque a água do tanque, por mais que seja grande, é morta. É morta. O rio não, o rio flui, ele mesmo flui. Mas do tanque da piscina a pessoa tem que colocar. Então é uma heresia muito grande, uma brincadeira muito grande com as coisas de Deus. Muita heresia bíblica, né? Biblicamente você vê a heresia, porque na Bíblia não existe, não é bíblico. Você vai ler a Bíblia, você vê o tamanho da heresia desses falsos profetas, pastores, algum que não sabia, né? Aqui em João, capítulo 9, versículo 7, diz assim: dizendo, levai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer, o enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Aqui quando Jesus faz aquele lodo, aquele barro, né, e coloca nos olhos do homem, manda ele lavar, né? Então Siloé quer dizer o enviado, e ele é curado, né? Então outro milagre mostra no tanque, não batismo. Então não existe, meus irmãos, batismo em tanque, em piscina, em bacia. Isso é uma heresia. Você que foi batizado em piscina, em tanque, em bacia, e você não sabia, esse batismo não é válido. São águas mortas. Você precisa batizar no rio com um pastor sério. Tá bom? É um conselho que eu dou para você. Batiza no rio com um pastor sério. Porque você não foi batizado. Esse batismo não é válido. Talvez você foi batizado dentro de uma bacia, de uma piscina, de um tanque, não sabia. Agora fica sabendo. O Espírito Santo está te alertando. Esse batismo não é válido. Isso é heresia. Vá até um rio com um pastor sério e seja batizada lá. Mas não aceita esse batismo que não é válido. É batismo morto. É água morta. Amém? E assim que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.